Chegamos no Museu do Cangaço. Chegamos, meu povo. E vamos lá. Mais artesanato. Bom dia. Esse cordel. A história do cangaço. Ah, eu quero. Fiquei sabendo que tem passaporte. Olha o passaporte, meu povo. Tem aí. Aí, William, agora eu tenho passaporte. Tu queria tanto passaporte? Pode fotografar, filmar. Tá. E aí qualquer dúvida pode tirar com ela. Nós viemos de tão longe por um pedido do povo gaúcho. Visitar o Museu do Luiz Gonzaga e de Lampião. Então, a gente tá fazendo aqui essa caminhada com minhas primas ali, porque nós temos um canal no YouTube também, que a gente postando a cultura nordestina para o povo gaúcho e a cultura do gaúcho para o povo nordestino. Então a gente está saindo por todas as cidades aí para divulgar o nosso sertão. Só licença. E agora a gente vai ganhar um passaporte, menino. Nós estamos chiques, olha. Passaporte do Nordeste. Nós estamos aqui, minha filha. Você já veio para Damiano. Larguei no carimbo. Vai lá na casa da prima Jéssica, filha do Gerlene, filha da Depois do almoço. Eu já dormi, já acordei, já dormi de novo, já acordei. Acho que nem tem gente do Nordeste que não conhece o passaporte pra vir ó, conhecer aqui o museu. Amanhã, às 4h30 eu vou estar no aeroporto, fazendo check-in. Isso. Aí toda cidade turística do Pernambuco Isso, eles têm um carimbo específico. A gente tem o do Museu do Cangaço e do Serra. e o Serra Talhada. E também tem um outro museu na cidade, que é o Museu Casa da Cultura. Aí por onde você for, que o museu esteja registrado aí no Museu do Estado de Pernambuco, aí vai ter o carimbo. E se eu encontrar no Sul, eles podem carimbar nesse passaporte? Aonde? Se eu encontrar lá no Sul, eles carimbam? Esse é um programa do governo de Pernambuco. Ó, povo gaúcho! Bora lá, meu povo! É porque aqui usa muito o contexto, meu país Pernambuco. Porque quando pega do litoral ao sertão, como ele falou, é o Luiz Gonzaga, essa questão da fruta em Petrolina. Aí vem aqui no sertão. Tem uns índios em Cabrobó. Isso. Aí aqui em Triunfo já tem a questão do clima ser mais frio. Tem Gravatá. Tipo, onde você passa, parece que você chega num país diferente. É verdade. Aí, meu povo, a explicação pra vocês, porque nós estamos ganhando passaporte. E vai ficar bem guardadinho. Todas as culturas do Pernambuco, do Nordeste. Ah, aqui, ó. Ah, é verdade. Os índios. Cangaço. Bora Pernambucar. Como você nunca viu aqui, ó. E ela tá escrevendo a declaração pra nós ali, olha. Porque daí a gente usa uma frase pra agregar mais a visitante. Não ser somente um carimbo, mas ter uma memória através dessa mensagem. Leia aí, vai. Deixa eu ver aqui. É que na câmera não vai. Um verdadeiro mergulho na cultura e na história do cangaço. Seja bem-vindo ao Museu do Cangaço. E elas estão esperando ali, ó. Lindo, amei. Vou guardar. E vou tirar o passaporte pra viajar também pra fora do Brasil. Mas primeiro viajar no Nordeste. Ó, amor. Vamos lá.
um verdadeiro mergulho na cultura e na história do cangaço. Seja bem-vindo, Museu do Cangaço. É nóis. E você também pode receber isso aqui, olha, olha, coisa maravilhosa. Aí, William, eu tenho um passaporte, pai. Entramos aqui para ouvir a história do cangaço. Museu do Cangaço. Vamos lá. Bem-vindos ao Museu do Cangaço, eu me chamo Stephanie e vou fazer uma breve explanação na história do cangaço, de Lampião, que nasceu aqui em Serra Talhada, na época chamava-se Vila Bela. Ele nasceu nessa casa, que fica localizada a 35 km aqui do centro da cidade. Hoje existe toda uma rota, turística que leva o visitante até lá. Essa casa pertence à sua avó materna, a dona Jacosa. Essas pedras, dão acesso à casa onde nasceu Virgulino e também onde nasceu José Alves de Barros, que na história ficou conhecido como Zé de Saturnino. Na infância, além de vizinhos, eles eram amigos. Porém, com o decorrer do tempo, foi começando a haver atrito entre eles, por conta de festas, por conta de vaquejadas, por brincadeiras de mau gosto, por piada. Chegando ao ponto que, no final de tarde, Virgulino, Antônio e Livino, que era um caixeiro viajante, que hoje fazendo trabalho de entregador, mas na época era chamado de caixeiro viajante. Eles vinham voltando da feira aqui da cidade com suas mercadorias para casa. E eles são surpreendidos com tiros de arma de Zé de Saturnino, que estava escondido atrás dessas pedras. Eita, véi! Então, Saturnino é o seu alvo principal, que era Virgulino. O tiro pega de raspão em Antônio e mata a burra que eles usavam para trabalhar, que carregava os seus materiais. Enquanto as brigas eram entre eles, por conta de brincadeiras de mau gosto, eles brigavam hoje e amanhã eles se resolviam. Mas a partir do momento que Saturnino atenta contra a vida dos irmãos Ferreira, as famílias entram para intervir. Então elas são convocadas pelo juiz da cidade para pôr um fim nessas brigas e evitar uma tragédia. Porém, o que acontece? A família de Saturnino era uma família de posse na cidade, uma família denominada de coronéis. Já a família Ferreira era uma família bastante humilde, de agricultores e artesãos em couro. Então, o que é decretado? A família Ferreira vai vender o sítio e vai embora de Vila Bela. A família Alves de Barros, fica na cidade e fica por isso mesmo, o atentado que foi feito por Saturnino. Eles, sem ter muito o que fazer, acatam o pedido do juiz, vão para a cidade vizinha, que é aqui em Floresta, Nazaré do Pico. Chegando lá, a mãe de Virgulino, Dona Maria Lopes, acaba morrendo de desgosto, porque além dessas famílias serem vizinhas, se conhecerem há muitos anos, existia um vínculo entre elas, onde os pais de José de Saturnino eram padrinhos de Antônio. Então, os padrinhos, considerados como segundos pais, ela acaba ficando muito triste e vem a falecer. Depois disso, eles tentam recomeçar a vida, só que agora longe de Pernambuco, eles vão para Alagoas. Chegando no estado, Saturnino, não satisfeito com tudo que já havia acontecido, entra em contato com a Volante, que era a polícia, ele entra em contato com o tenente José Lucena, informando que no estado está chegando uma família de bandidos. Então, ele vai até essa casa para impedir que os supostos bandidos ficassem lá. Ele não sabia. Eita, velho invejoso esse, viu? Ele não sabia das brigas, não sabia que ele tinha dado o primeiro tiro, porém ele estava ali para selar a paz no estado. Então ele vai até a casa da família Ferreira, chegando lá só encontra o José Ferreira da Silva, o pai dos meninos, o qual acaba desacatando a polícia da família de seus filhos e é morto. E é morto pela polícia. Pela polícia alagoana. Quando eles voltam para casa, porque eles estavam trabalhando, vendendo as mercadorias, quando eles retornam, eles se deparam com a notícia da morte do pai. Então eles voltam para Vila Bela para tentar matar Saturnino. Mas por a foto a gente vê que ele não foi morto, que ele está idoso. Como eu falei, existia um vínculo entre eles. Então a mãe de Saturnino, a dona Alexandrina, intercede por a vida do filho, pedindo ao afilhado que não matasse. Então, em respeito a ela, ele não matou seu primeiro inimigo, porém, ele, além de estar revoltado com tudo aquilo que havia acontecido, ele já estava com a má fama na região. Então, onde ele chegasse, ele seria apontado como bandido. Então, ele acaba entrando no movimento cangaço, que já existia no ano de 1920. Ele acaba entrando no bando do Senhor Pereira, a foto dele aqui desse lado, do mestre. Em 1922, o senhor Pereira vai embora para o sul, porque o movimento cangaço era aqui no Nordeste, e deixa Virgulino como lampião à frente do bando. Logo aqui à frente, a gente pode ver algumas imagens, já como o lampião chefiando o bando dos cangaceiros.
Lembrando que até então não era permitida a entrada da mulher no cangaço. Isso acontece depois do ano a partir do ano de 1930, com a entrada da Maria Gomes de Oliveira, que na história ficou conhecida como a Maria Bonita, né? Depois da entrada dela, todo cangaceiro poderia trazer a sua companheira para o cangaço, porém alguns não entraram por livre e espontânea vontade, como foi o caso da cangaceira Dadá, que acaba sendo sequestrada por isso quando tinha apenas 13 anos de idade. Depois disso, ela fica na casa de uma coiteira, de Curiço, sob os cuidados dela. Depois, quando ela completa essa idade, é que ela realmente adentra o cangaço. Quantas mulheres tinha no Chegou a ter cangaço? cerca de 80 mulheres. 80 mulheres? Meu Deus. 80 mulheres? Achei que era só elas duas. Não. Viram várias, tiveram Silene, Então, Era. a casa era muito grande, né? Sim. Esse movimento percorreu 7 estados do Nordeste. 7 estados do Nordeste. Isso. E Lampião, muito estrategista, ele acaba dividindo aquele aglomerado de homens em subgrupos. Então tinha o grupo de Lampião, mas todo homem da confiança dele também tinha um subgrupo. Dessa forma, eles formam um prazer de Mas informação. todos fechavam conta de tudo Isso, da Lampião. ele sempre foi o chefe, mas eles majoritário do grupo. Isso, os subgrupos. Então, foi uma forma estratégica, dele conseguir mais informações e percorrer mais locais, Algumas atrocidades que aconteceram não tiveram a presença de Lampião, porém o nome dele era mais forte. A estética do cangaço, eles sempre bem ornamentados, bem arrumados, sempre remetia a Lampião. Então, quando a pessoa via o cangaceiro, ainda hoje, quando a gente vê um cangaceiro, a gente remete ao próprio Lampião, Eles não tinham uma casa fixa, eles eram nômades, eles tinham que tirar tudo da caatinga. A alimentação, a moradia, Tudo a capinha. inclusive a medicina. Os caras vão trazendo aqui essa parte, que são algumas ervas medicinais, e por eles verem na caatinga, eles tinham que ter um entendimento para que cada erva daquela poderia servir para eles curarem de suas enfermidades, Elas estão todas catalogadas aqui ao lado. Que hoje é a maioria do chá que a gente toma. Se vocês quiserem voltar para dar uma olhada com mais calma, a gente tem o nome dela e para que ela serve, mas aqui tem a cabacinha, tem pimenta de macaco. Aí pra que serve cada casca desse daí? Por exemplo, a cabacinha, ela é para sinusite, mas também é uma erva abortiva. Romã, a bucha que eles utilizavam para tomar banho, para esfoliação da pele, tem macela, tem batata de pulga. Ixi, essa batata de pulga é o terror. Tem Coisinha ruim. Logo aqui atrás nós temos as réplicas das armas do cangaço. Essas são apenas São réplicas, não tem nenhum do... Aqui no museu nós temos armas que pertenceram a cangaceiros que ficam na segunda sala, porém essas são apenas réplicas. Uma popular. Utensílios domésticos. Utensílios domésticos da época, como diz a legenda, são somente da época, porque como eu falei, eles eram nômades, então muitas coisas eles não poderiam carregar porque iria dificultar a sua locomoção da caatinga. Então é só para demonstrar como era a casa, do sertanejo daquela época, tudo bem simples e bem rústico, onde o barro predominava, Aqui, melhor ilustrado. O que a gente dá uma ênfase maior nessa parte é essa garrafa de vinho que pertence a um coiteiro. Garrafa de vinho? Lampião, isso. Sempre que Lampião passava por a casa desse coiteiro, era oferecido vinho desta garrafa. Que ao lado do personagem de destaque da Casa do Cangaço, encontramos o José Miguel da Silva, José Miguel Sapateiro, o primeiro marido da Maria Bonita. Esse foi o primeiro marido, Naquela A história época, que tu escutou. Sim, vamos lá. Naquela época os casamentos eram arranjados, então ela acaba casando com o Zé de Neném. Só que era um casamento onde ela não era feliz, então entre uma briga e outra ela acabava voltando para casa de seus pais. E nisso, mais ou menos em 1928, o Lampião começa a rodear a Bahia e ela começa a ouvir as histórias. Então ela acaba se apaixonando por um mito. Depois disso... Mesmo ela casada. Mesmo ela casada. Danadinha. Sabe, tipo, ficava um período na casa dos pais e voltava com ele, bem conturbado. Então, em 1928, ela começa a ouvir as histórias do mito, do Lampião. E em 1930, ela abandona tudo para viver com o Virgulino, não com o Ela viveu aproximadamente 8 ou 9 anos. 8 anos. 8 anos. Depois do fruto, desse amor de Maria Déa, foi a Esperita Ferreira, lá no cima. A filha a do única Lampião? filha do casal, Lampião e Maria Bonita, Olha que ainda aí. está viva. Tem 91 anos, está viva. Inclusive, esse ano ela desfilou nas duas escolas de samba, na Mancha Verde, em São Paulo, e na Imperatriz Leopoldinense. Tivemos todos
Gente, ela ainda está viva, a filha do Lampião. É a única filha A dele? única filha comprovada só tem ela. Ela não falou muito, né, sobre a questão do cangaço, porém quem teve esse lado despertado foi a filha dela, a Vera Ferreira, que é uma historiadora e pesquisadora do cangaço, inclusive essa pesquisa. Que está viva? Está viva também. Que é a filha de Dona... Que é a neta de Lampião. Ela é neta do Lampião. Inclusive, essa pesquisa que está suspensa aqui ao centro do museu tem a colaboração dela. As crianças não eram criadas, né, pelos pais, elas eram sempre entregues a coiteiros, né? A Espanhita foi criada por um casal de vaqueiros. Essas crianças sempre eram entregues a pessoas que tivessem um poder aquisitivo legal para poder dar um futuro, uma criação legal para essas crianças. Gente, que beleza. Benjamin Abraão, Ciro Ibanez, secretário do Padre Cícero, né? Ele acaba sendo responsável por as imagens do cangaço, ele fugiu da guerra, né, na Síria. E se aloja no Juazeiro, começa a prestar serviços para o padre e acaba descobrindo, né, o vínculo do padre com o cangaceiro, né? O padre faz com que eles se encontrem e ele acaba permitindo a entrada de Benjamin para fazer os registros, né? Então ele fica alguns meses filmando, fotografando. E quando ele volta, né, para a civilização, se podemos dizer assim, ele acaba expondo tudo isso no jornal e no cinema. Sim. Isso causou uma grande revolta para os governantes da época, porque eles não entendiam como é que as volantes, como é que a polícia vive em busca de Lampião e não encontra, e o gringo, como ele era chamado, está aí tirando foto e colocando Lampião no cinema. Então ele começa a ser perseguido pela polícia, tem boa parte do seu material queimado e acaba sendo morto de 42 facadas. Cuidado com o cangaceiro. Cangaceiro é. 42 facadas. Aqui, né, nós temos os certificados que os cangaceiros percorreram. Logo aqui em cima nós temos, né, a recompensa que era dada por a cabeça do Lampião. 50 mil contos de reais ao civil e militar ou militar que capturasse o cangaceiro. Certo. Menino, cabeça cara. Logo aqui à frente nós temos o fim do cangaço, né? O fim do cangaço não foi com Lampião, assim como o início, né? Lampião morre em 1938, mas o cangaço só se encerra em 1940 com a morte de Curisco. Né? A Grota de Angico era um coito, onde o Lampião... Sergipe, né? Sergipe. Onde ele gostava bastante por conta do difícil acesso. Em cada coito havia um coiteiro, que era uma pessoa de confiança que poderia levar mantimentos e prestar serviços com informações. O coiteiro da Grota de Angico era feito de cano, qual vai até o local, prestar seu serviço e levar os mantimentos, né, para os cangaceiros. Mas o que acontece? Naquela época não existia uma opção. Ou você era um jagunço dos fazendeiros ou você era um coiteiro de cangaceiro. Sabia que ele não era jagunço, ele era um fazendeiro da região, denunciou ele como coiteiro, ele vai até a feira de Piranhas para comprar os mantimentos. E nisso ela acaba comprando muita coisa, muita farinha, muita rapadura, muito queijo, e acaba despertando a certa desconfiança da própria polícia. Então, quando ele deixa esses mantimentos que voltam, ele acaba sendo capturado pela polícia, né? Começa a ser ameaçado, tendo parente ameaçado também. Então, ele acaba sendo obrigado, de certa forma, a entregar onde estava o dono do Lampião. Não só entrega, como leva a polícia até o local por conta de difícil acesso. Então, na manhã do dia 28 de 1938, Lampião e Maria Bonita foram mortos e decapitados com mais 9 cangaceiros. Né? Os corpos ficam no local, as cabeças... é Lampião? Isso, embaixo. Acho que é Lampião. E em cima da cabeça do Lampião, Maria Bonita. Os corpos... Isso. Os corpos ficam no local, as cabeças são levadas para a escadaria da Prefeitura de Piranhas, né, para serem expostas, e depois disso, né, elas são levadas para o Instituto Nina Rodrigues em Salvador, na Bahia, onde elas ficam expostas durante 31 anos. Aqui é um corpo, né? Sim, é o corpo da Maria Bonita, relatos. Então elas ficam expostas durante 31 anos no museu, né, em Salvador, sendo enterradas em 1969. Nossa. Esse foi o fim de Lampião, já o fim do cangaço acontece com a morte de Curisco em 1940. Por quê? Como eu falei da questão dos subgrupos, então eles estavam com a disponibilidade, né, de estar ou não com o Lampião. Por isso que estava do outro lado do Rio São Francisco, ele escutou todos os tiros, mas ele não poderia atravessar porque ele não estava preparado, não estava munido, né, assim como a polícia que estavam com submetralhadores, né, estavam preparados para aquele ataque. Então ele decide recuar o bando e tentar fazer justiça à morte do Lampião por 2 anos. Porém, o cangaço acaba entrando em crise. Não tinha apenas 11 cangaceiros lá.
E um outro, o bando de José Sereno também estava lá, só que eles conseguiram fugir. Então, os cangaceiros que não se entregam para a polícia vão para o sul. Os que vão para o sul tá tudo bem, mas os que acabam se entregando para a polícia vão falando de ter um coito, um coiteiro, quem fornecer arma, e ficavam presos também, né? Então, o movimento foi se enfraquecendo e foi ficando mais fácil, né, para encontrar turista, que acaba sendo morto. E em 25 de maio de 1940 também foi decapitado, e Dadá, sua companheira, né, foi sobrevivente, teve um tiro na perna, teve a perna amputada, foi presa por pena, e depois disso acaba se tornando costureira e também contribuindo, né, para os historiadores, para os pesquisadores, a manter essa história viva, assim como nela também deu vários depoimentos e relatos à própria neta de Lampião. Nessa segunda sala, nós temos esses utensílios que pertenceram ao senhor Pereira, né, que foi o homem que comandou o Lampião, que eu mostrei lá no início. Aqui atrás de vocês nós temos algumas imagens das mulheres, né, que fizeram parte da escola. Olha aí, estilosas. Estava no cangaço, estilosas. A Maria Bonita, tem Cílio, tem Cristina, enfim, Lídia. A gente não vai ter retrato da Lídia, mas foram vários nomes que fizeram parte desse movimento. Ai, a mulher aí, cangaço. Achei que era só Maria Bonita e essa outra, mas foi mulher, viu? Aí, ó, Parina. E não sai não, Aqui nessa segunda, nós vamos encontrar as armas que foram utilizadas por cangaceiros. Essas duas maiores são chamadas de Winchester, né? A gente tá aqui, é capa amarelo. Né? Essa primeira, e esse óculos pertenceram ao cangaceiro Juriti, qual está ao lado do Lampião nessa foto. Essa segunda pertenceu ao cangaceiro Gasolina. Essa menor tá só aqui para demonstrar, né, mostrar o porte da arma que a mulher utilizava, né, sempre arma de pequeno porte, porque elas não entravam em combate. Exceto a cangaceira Dadá, que sim chegou a trocar tiros com a polícia, mas as demais cangaceiras de sempre recuavam. Todas sabiam atirar, mas só se fosse assim. Caceteira ela. Terceira outra, nós temos alguns utensílios da época. A gente dá um destaque aqui essa fechadura e essa roqueira, que é um instrumento junino que foi trazido lá da casa onde nasceu o Lampião. Fica, né, a 35 quilômetros aqui do centro. E aqui, comprovando que Lampião não se vingou do seu primeiro inimigo, a certidão de nascimento e a certidão de óbito de Saturnino, que morreu por conta da idade, por causas naturais, e não porque houve vingança. Logo aqui nós temos algumas imagens, né, das forças volantes, que era a polícia. Então, nossas cabeças, né, são de cangaceiros. Aqui nós temos um cangaceiro morto que está de pé. É isso que eu ia perguntar, né? Aqui também tem outro. E eles tinham todo, né, um cuidado de montar cenários para expor as cabeças, né, dos cangaceiros, justamente para causar medo à população, para que elas não fossem contra o sistema que era empregado na época. Adriano, pai velho, é? Como é? Zantelinho. Todos de olho aberto. Olha, dos cabelos. Faziam todo um cenário. Zantelinho. Olha aí. Cenário de terror. E aí, tá gostando de Muita conhecer coisa. melhor a história de Lampião? Eu não sabia. Eu também não. Nós temos na nossa biblioteca, nós temos o Centro de Estudo e Pesquisa do Cangaço, a CEPEC. Também aqui funciona o Cineclube. Ali seria a altura de Lampião, que era a altura dele. Aproximadamente. Aproximadamente a altura dele. Isso. Amor, vem ver aqui. E aqui nós temos as cores do cangaço, né, para matar um pouco da nossa curiosidade, foi através de algumas pesquisas, né, e trabalhos de computador que conseguiram chegar até esses tons. Ah, seria aquela foto preto e branco que vocês editaram e colocaram cores. No caso não fomos nós, né, que a gente já conseguiu usar assim. Até 1926 eles utilizavam essa tonalidade, né, chamada de caque. Depois de 1926, quando o Lampião é convocado pelo padre Cícero para combater a colônia Prestes, né, que estava chegando até o Juazeiro, ameaçando, na verdade, atacar o Juazeiro, então ele acaba recebendo armamento e fardamento, né, do exército patriótico, e nisso eles mudam, né, suas vestimentas para a tonalidade azul. Aqui nas laterais nós temos olhos que constam nossa cidade antiga, e como eu falei, aqui é um cineclube, caso vocês queiram assistir. Sim. A gente tem um curta-metragem de 15 minutinhos que conta o início da história, que foi gravado inclusive lá no sítio Passagem das Pedras, né, onde nasceu o Lampião. Vamos querer assistir? 15 minutinhos? É.
Quem sabe? Mas tem